Rodada de oitavas de Champions League no ar. Vou fazer uma prévia, falar um pouco sobre os jogos de hoje e de amanhã. Só jogaço, a maioria deles é jogaço. E os que você olha e fala, pô, isso aí não vai ser jogo bom não. São, porque tem alguns times bem surpreendentes. Então, antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like. Por sinal, 99% das pessoas que assistem esquecem de se inscrever. Então, por favor, me dá essa moral e eu posso dizer que começamos. PSV e Arsenal. A pessoa que acompanha o PSV, que eu não vou falar o torcedor do PSV, porque ninguém que tá me assistindo muito provavelmente não torce para o PSV ou nem para o Arsenal e tal, mas vamos lá. O torcedor do PSV, ele tem algumas coisas que ele pode se agarrar quanto à sua classificação, porque claramente o PSV é um clube que não é o favorito a se classificar, mas algumas coisas ele pode se agarrar, que é o que? A zaga do PSV é uma zaga muito física. E o Arsenal está sem centroavante. Os centroavantes Gabriel Jesus e Kai Havertz estão lesionados. E Mikel Merino, que é um meio-campista, está jogando de centroavante. Um jogo ou outro quebrou um galho, mas eu não sei se em Champions League isso consegue ser suficiente para se classificar em cima de uma equipe que passou de uma equipe com qualidade, que é a Juventus. O PSV ganhou da Juventus, se classificou em cima da Juventus, que não é aquela Juventus, mas ainda assim é uma equipe com certo talento e bem treinada, na minha opinião. E mesmo assim o PSV foi lá e se classificou. Então uma defesa muito física contra um time sem centroavante, a defesa costuma prevalecer. Mas ainda assim o Arsenal é favorito, porque tem uma ampla vantagem no sentido de qualidade do elenco. Tem ótimos jogadores, apesar do ataque, eu até listei aqui, tá sem, como eu disse, o Gabriel Jesus, tá sem o Havertz, tá sem o Martinelli também, sem o Saka. O ataque provavelmente será Leandro Trossard, Merino e também o Nwaneri, alguma coisa do tipo, porque a minha pronúncia é maravilhosa, como vocês puderam perceber. E outra coisa que o torcedor do Paris não, tô confundindo Paris Saint-Germain com PSV. Outra coisa que o torcedor do PSV pode se agarrar em 2007, um ano, na temporada seguinte que o Arsenal foi vice-campeão da Champions League, o PSV eliminou o Arsenal na Champions League. Então, eles podem pensar assim, duas coisas. Primeiro, os caras estão sem centroavante, e outra coisa, a gente tem um histórico legal contra o Arsenal, então pode ser as duas coisas que eles vão se agarrar. Não sei se realmente passa, meu palpite é pro Arsenal se classificar, apesar do PSV ter um time que joga mais bola do que parece. Falando agora também de outro jogo que acontece no dia 4, na terça-feira, é famoso hoje, é Bruges e Aston Villa. Esse jogo já aconteceu anteriormente na fase de liga, com vitória do Bruges no Villa Park, com o time inteiro do Aston Villa. Então, o Bruges foi lá e ganhou um jogo que muito provavelmente o favorito era o Aston Villa, e foi lá e deu o Clube Bruges. Outro ponto que é relevante aqui, esse Aston Villa que perdeu para o Bruges não é o mesmo Aston Villa de hoje. O Aston Villa de hoje teve dois reforços que trouxeram uma sobrevida para esse ataque, que foram o Asensio e também o Marcus Rashford. Os dois jogadores que são muito bons. Eu sempre fui muito fã do Asensio desde a época do Real Madrid, porque é um cara que qualquer time que quiser ter um jogador que entrega, contrata o Asensio. É um cara que não é caro, apesar de um salário aqui de jogador de Real Madrid, é um cara que comparado a outros jogadores não é caro, entrega gol, entrega assistência, tem qualidade, não é tão velho. Eu gosto do Asensio, para mim é um jogador subestimado no futebol, e uma ótima contratação do Aston Villa, se não me engano. O Rashford tem certeza que é empréstimo, mas o Asensio também é uma contratação por empréstimo vindo do Paris Saint-Germain. E esses dois deram uma sobrevida ao ataque do Aston Villa, que é totalmente diferente daquele que enfrentou o Bruges anteriormente. Mesmo assim, olho no Clube Bruges, é uma equipe que passou da Atalanta, que no papel e também no campo teoricamente jogava mais do que o Clube Bruges, e foi lá e o Bruges ganhou na ida e ganhou na volta. Então não podemos subestimar o Clube Bruges, uma equipe que joga bem. Eu assisti os dois jogos, por sinal, contra a Atalanta, e me surpreendeu, porque tipo assim, eu não ia, você falasse, Pedro, você assistiu ida e volta de Clube Bruges e Atalanta? Sim, mas agora eu vou te dizer por quê. A volta eu assisti de cantinho no celular, segunda tela, mas a ida eu fui lá ver o que estava acontecendo. Tava tendo Clube Bruges e Atalanta, jogo na Bélgica. Eu falei, tá bom, vamos só ver o que tá acontecendo. E o jogo começou a ficar bom, lá e cá o tempo inteiro. Eu falei, pô, legal esse jogo, hein? E quando eu fui ver, tava nos 90 minutos e eu acabei de ver o jogo. Porque tava um jogo muito maneiro, o Clube Bruges jogou bem treinado essa equipe, se não me engano, treinador é Nick Haylan, algo do tipo. Mas depois eu até confirmo isso. Dortmund e Lille, outro jogo do dia 4. O Dortmund tá fazendo uma temporada patética. O Borussia Dortmund é isso, ou faz temporada passada bate final de Champions e agora tá indo muito mal e não é favorito para passar do Lille na Liga dos Campeões. Só que o ponto é, mata-mata,
as coisas mudam. Um time que tá bem pode ir mal, um time que tá mal pode surgir e ficar bem, porque as coisas mudam muito rápido no futebol. O Dortmund fez um jogo bom contra o Sporting, apesar de 100 gols, bola na trave, um monte de chance, acabou não fazendo gols, mas jogou muito bem. Na ida também foi muito bem, 3 gols só no segundo tempo e conseguiu a classificação. Agora um jogo contra o Lille, que é uma equipe fazendo uma boa temporada, tem um zagueiro que é o Alexandro Oliveira, talvez, eu tô esquecendo todos os nomes hoje, mas o Lille é uma equipe que joga futebol, não é um talento, não é espetacular, mas não olha pro Lille e fala, é o Lille, não, é uma equipe decente, joga bem, tem o Jonathan David como bom atacante, mas ainda assim, na minha opinião, o time do Dortmund é muito melhor tecnicamente e vai prevalecer. Lembrando que esse Lille ganhou do Real Madrid, era outro Real Madrid sim, mas esse Lille ganhou do Real Madrid, não pode subestimar, não é Dortmund passa por muito. Para mim é favoritismo 55% pro Borussia Dortmund, 45% pro Lille. Se o Lille passar não é nenhum absurdo, é uma equipe com chance de se classificar. Conseguir algo depois dessa classificação é provável? Não, ela é improvável, eu diria, não é impossível, mas eu diria muito difícil de acontecer. Então, eu acho que o máximo que o Lille consegue chegar é na próxima fase ganhando desse Borussia Dortmund, mas eu ainda assim acho que o Dortmund passa. Real Madrid e Atlético de Madrid, um confronto que rolou muitas vezes em Champions League, que por sinal a nova geração de Madrid, né, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, até o Mbappé, Tchouaméni, Camavinga, até o Mendy, o Rudiger, nova geração de jogadores que chegaram recentemente, falei quase o time todo, o próprio Courtois, não eram da geração que o Real Madrid pegou o Atlético de Madrid 2 vezes na final de Champions League. Os jogadores daquela equipe que ainda estão no Real Madrid são Carvajal, que não jogará por conta de lesão, o Vázquez, que não jogará por conta de lesão, o Modric, que na verdade o Modric é banco dessa equipe, e o Ancelotti, que foi campeão em cima do Atlético de Madrid em 2014, em 16 era o Zidane. Então, desses confrontos de Champions League de Atlético de Madrid e Real Madrid, 90% do time não estava. Então, uma experiência nova para jogadores como o Vini, entre outros. E eu quero saber como eles vão se portar, porque sabemos que eles aparecem em jogos grandes. O Vinícius contra nas finais de Champions League, o Rodrigo contra o Manchester City, mas eu quero saber num clássico de Madrid, no qual recentemente o histórico é melhor para o Atlético. Eu quero saber como esses jogadores vão se portar. No outro lado, o Atlético de Madrid, por sinal, o Bellingham tá fora. O Bellingham tá fora desse jogo por suspensão, estará de volta no segundo jogo no Wanda Metropolitano. Agora algo Metropolitano. Trocou de nome 5 vezes. Eu acho que é alguma coisa Citas. Desculpa, eu esqueci. E o Valverde de lateral. Então, Bellingham fora do jogo e o Valverde de lateral. Seria pior se o Bellingham não tivesse no jogo da volta. Seria pior se o Bellingham não tivesse na casa do Atlético de Madrid. E pelo menos no Bernabéu, o Brahim Dias é um bom jogador. E eu acho que ele consegue quebrar esse galho pelo menos por um jogo. Apesar do Bellingham ser muito importante. Tá numa fase espetacular no Real Madrid. Eu achei que com a chegada do Mbappé ele seria um pouco recuado para um meio campo central ao invés de um meio campo ofensivo, mas não, ele continua na posição de camisa 10 e tá jogando muita bola. O Atlético de Madrid chega melhor. Teve um jogo muito bom contra o Barcelona, que abriu 2-0, sofreu um empate, 2-2, sofreu a virada, 4-2, no fim buscou um 4-4 sensacional, tá vivendo grande fase em La Liga, tá brigando pelo título, tá com o time todo saudável, 99% saudável, uma peça ou outra não tá. O Atlético chega com mais moral, mas lembrando que o Real Madrid em Champions League é outra coisa. O Real Madrid passou do Manchester City. O Real Madrid é uma equipe muito forte, só que perdeu agora pro Real Betis. Talvez a cabeça estivesse um pouco já no jogo contra o Atlético de Madrid? Sim, só que o ponto é, eles estão brigando ponto a ponto por título com o Barcelona e o próprio Atlético de Madrid. Você não pode deixar pontos no caminho, então isso me deixou um pouco com o pé atrás. Eu nunca vou dizer que o Real Madrid não é favorito a se classificar, nunca, mas o momento do Atlético de Madrid é superior ao do Real Madrid. Os únicos desfalques do Atlético são o Azpilicueta e o Koke. Que o Koke é um jogador importante? O Azpilicueta é um jogador importante na rotação da equipe? Mas praticamente o time titular inteiro tá lá. E o Atlético de Madrid tem algo que eu admiro que o Real Madrid não tem. O Real Madrid tem bons jogadores no banco? Sim, mas o Atlético de Madrid tem uma rotação maravilhosa. São 2 laterais esquerdos, 2 laterais direitos, 4 zagueiros, até goleiro. O Musso é um bom goleiro reserva. Meio campista, centroavante, a dupla Griezmann e Álvares, não preciso nem falar. O Simeone entrando no segundo tempo, não treinador, o filho dele, se eu não me engano, o Juliano. Então, boa equipe.
do Atlético de Madrid. O Real Madrid não vai ter vida fácil para se classificar, mas eu não vou falar que o Atlético é favorito, porque estamos falando do rei da Champions League, do rei da Liga dos Campeões, do Real Madrid, então eu não posso falar isso. Indo para os jogos de quarta-feira, dia 5, vamos começar com Paris Saint-Germain e Liverpool. Esse jogo eu já dei a opinião polêmica sobre a reação ao sorteio, agora nas prévias. Eu continuo com ela. O Paris Saint-Germain, cada jogo parece que melhora. O Paris Saint-Germain tá jogando fácil. A melhor decisão que o Nasser Al-Khelaifi já teve, né? O gestor do Paris Saint-Germain, presidente, dono, prefeito de Paris, brincadeira. Melhor decisão foi focar em um treinador que comande um projeto do que um elenco cheio de estrelas que talvez essas estrelas uma não combine com a outra entre si. Ok? Melhor decisão. O Paris Saint-Germain tem uma equipe forte. Cada jogo é melhor. Cada jogo são 4, 5 gols. É um show. Hoje em dia é legal assistir o Paris Saint-Germain mais do que talvez nunca. Mais do que nunca. Ah, mas teve Neymar, Mbappé, Messi. Tá bom. Mas esse time é mais efetivo. Esse time tá invicto no campeonato francês. São 25 jogos. Na verdade, 24 jogos, 19 vitórias e 5 empates. Não tô falando que esse time é melhor do que o Neymar, Messi, Mbappé. Não. Tô falando que esse time joga melhor. Ok? Você conseguiu entender o que eu quero dizer? Vamos lá. O Paris Saint-Germain tá totalmente saudável. Totalmente saudável. Chega inteiro pro jogo contra o Liverpool. E tem um elenco forte, titular e reserva. Sai o João Neves, entra o Fabian. Sai o Vitinha, entra o Zaire Emery. Que esse, na verdade, não tá saudável. Pera aí, só um minuto. Me ligaram. Continuando o raciocínio, tava falando da profundidade do elenco do Paris Saint-Germain e, pelo contrário, é algo que o Liverpool não tem. Não posso botar defeito na temporada do Liverpool. O Arne Slot, no primeiro ano dele, tá liderando a Premier League por mais de 10 pontos. O título tá praticamente na mão do Liverpool. Fez uma campanha entre os 8 primeiros colocados, na verdade, entre os 2 primeiros colocados. Se eu não me engano, ou ele ou o Barcelona foi a primeira colocação, foi o Liverpool a primeira colocação. Desculpa. O Liverpool foi o primeiro colocado na Champions. 7 vitórias e 1, na verdade 6 vitórias, 1 empate, 7 vitórias e uma derrota, desculpa, perdeu para o Feyenoord, um time reserva, por sinal. Até me confundo aqui, mas o ponto esse time do Liverpool é muito bom, ótima temporada, mas o elenco é pequeno. Começou a temporada voando, porque estava superior a todo mundo, tecnicamente, fisicamente e taticamente. Tanto porque o Arne Slot é novo. Acho que o fator da novidade, a galera não conhecer ele na Premier League, seja algo que foi positivo ao Liverpool. E não o Klopp, que já estava lá há muito tempo. Não dizendo que o Slot é melhor do que o Klopp, porque eu acho que não é. Mas o ponto o grande ponto, eu não acho que esse time tenha perna para brigar por 2 títulos. Talvez essa gordura que o Liverpool tenha criado na Premier League seja o suficiente para o Liverpool falar, vamos focar na Champions. Porque a gente já tem praticamente o título encaminhado na Premier. Talvez isso faça o Liverpool brigar por 2 títulos. Mas se quiser continuar jogando com o time forte no fim de semana e no meio da semana, um dos 2 campeonatos vai complicar. E provavelmente é a Champions. Por quê? Porque a Premier League já está encaminhada. Tá? E esse Paris Saint-Germain tem uma fase melhor do que o Liverpool, apesar do Liverpool continuar ganhando, o Paris Saint-Germain também, os 2 primeiros colocados de suas ligas. Esse Liverpool pode estar faltando perna nesse fim de campeonato, pela falta de jogadores, pelo elenco enxuto, entendeu? Então, por isso eu tendo a escolher o Paris Saint-Germain, por estar numa fase de jogar bola melhor e por estar com um elenco melhor do que o Liverpool no sentido de profundidade. Eu acho o time do Liverpool titular melhor do que o do Paris Saint-Germain, mas o Liverpool troca o Gravenberch, que não tem um jogador a nível. O Paris Saint-Germain tem. O Paris Saint-Germain tem um ótimo banco de reserva. Sai o Barcola, entra o Doué, que é um bom ponta. Gonçalo Ramos no lugar do Dembélé, que está fazendo uma grande temporada do Dembélé. Então o Paris Saint-Germain tem profundidade. Por isso eu escolho o Paris Saint-Germain para se classificar. Benfica e Barcelona, talvez a postura que o Benfica teve naquele jogo que foi um 5-4 pro Barcelona, 5-4 que foi um jogão, mas teve muita falha naquele jogo, dos 2 lados. E foi polêmico até, mas talvez essa postura aqui, mesmo com 3 jogadores, 3 defensores, que o Benfica usou pra jogar com tudo e pra cima, foda-se, desculpa a palavra, foda-se, foi que o jogo vai pra cima e ataca, toma gol, e ataca, toma gol. Talvez troque, continue com a formação, mas agora é uma retranca, porque a gente tá falando de mata-mata de Liga dos Campeões, o negócio é diferente. E o Barcelona tem dificuldade de entrar em time que tem retranca, entre aspas, retranca. Time defensivo é a dificuldade do Barcelona. Quando o time sai, o Barcelona joga nas costas com o Yamal, com o Olmo e o Rafinha dando a bola
pro Yamal, ou o próprio Rafinha recebendo a bola por trás dos defensores, mas talvez num jogo mais defensivo, numa retranca, seja o grande problema. O grande problema do Barcelona, e talvez eles não tenham muito sucesso, mas não dá para comparar as equipes. Meu palpite claramente é o Barcelona. Talvez eu disse que eles tenham dificuldade em fazer gol no Benfica, principalmente no primeiro jogo, mas é provável que o Barcelona passe. Dificuldade não quer dizer que eles não vão se classificar. E outra coisa, a torcida organizada não pagou uma certa taxa lá no Barcelona e não está participando dos jogos do Barcelona. Talvez isso seja um fator, porque tá parecendo um velório no cemitério do Caju aqui no Rio de Janeiro. Triste. Às vezes no cemitério do Caju tem um pagode no meio do velório, tem uma briga, uma porradaria, chega uma amante do cara com a esposa com a mão na cara do defunto. É uma loucura. Talvez seja mais animado do que hoje é o estádio do Barcelona em Montjuïc, porque é Montjuïc? Acho que é. Não, no Montjuïc deve ser o do Sevilla, eu confundo. Tem Montevideo e Montjuïc, é um dos dois no Barcelona, o estádio olímpico de Barcelona, as Olimpíadas de 92 e etc. Você entendeu? E tá um clima de velório. Talvez isso possa ser um fator, mas o Barcelona é bem melhor. Eu acho que o Barcelona passa com certa facilidade. Bayer Leverkusen, Bayern de Munique. Do jeito que o Leverkusen tá jogando, é improvável, impossível, não vai sair da minha boca nesse vídeo. É improvável que o Leverkusen não se classifique do Bayern de Munique, em cima do Bayern de Munique, que está jogando um futebol inferior, apesar de liderar a Bundesliga. A não ser que a camisa pese de uma forma absurda, que os pontas do Bayern, Gnabry, Coman e Sané, que não estão jogando nada, voltem a jogar bola, que é improvável nesse momento, e o Bayer Leverkusen está jogando com tesão de jogar futebol, e é provável que se classifique em cima do Bayern de Munique. Apesar de ser um jogo muito complicado, eu ainda vou com o Leverkusen, mesmo não tendo tanta tradição em Liga dos Campeões. Que, por sinal, se o Bayer Leverkusen se classificar, ou o Bayern de Munique se classificar, eles enfrentarão o vencedor entre Inter de Milão e Feyenoord. Por sinal, o primeiro jogo será Feyenoord e Inter de Milão. O Feyenoord, que é o Robin van Persie, tá começando como treinador na equipe da Holanda. E isso pode ser um fator novo, porque ele pode mudar um pouco o estilo de jogar que a Inter de Milão esteja esperando. Porém, a Inter de Milão tem um elenco muito superior, um elenco forte, que pode brigar por uma semifinal de Champions League, pode brigar para ir longe. O Inzaghi é um grande treinador e é muito favorito. A Inter de Milão tem obrigação de se classificar. Obrigação. Não é que é provável que se classifique, tem a obrigação de se classificar qualquer coisa, a não ser a classificação para a Internazionale. Estou dizendo em temperaturas, em condições normais de temperatura e pressão. Se sair um expulso na Inter de Milão, se estancar uma porradaria, sair 2 expulsos, se acontecer um lance, um erro grosso de arbitragem, é futebol. Mas em condições normais, a Inter de Milão tem a obrigação de sair vitoriosa e se classificar em cima do Feyenoord, que tem uma equipe que não pode dar mole, tem bons jogadores, essa equipe do Feyenoord da Holanda. Se inscreva no canal, por sinal eu gosto muito, na verdade não é se inscreva, inscreva no canal. Eu gosto muito do estádio do Feyenoord, é o De Kuip, é um estádio grandão que a torcida fica junto, acho lindíssimo. Se inscreve no canal, ative o sininho, até a próxima, valeu!